Então, agora nós vamos conversar sobre Física 3, né? Eletricidade e magnetismo, a parte experimental, referente ao capítulo 7, Momento de dipolo e campo magnético terrestre. Então, uma das coisas que nós vamos utilizar é uma bobina de Helmholtz. A bobina de Helmholtz é isso que está aqui, ó, aqui embaixo para vocês, tá certo? Basicamente, aqui nós temos várias espiras que foram enroladas nesse lado esquerdo para mim, e várias espiras que foram enroladas numa outra bobina aqui neste lado direito. Estas duas bobinas, elas estão conectadas aqui embaixo, ó, em série. Então, se a gente conectar como está aqui, ó, positivo e negativo dessa forma, eu estou usando apenas uma bobina. A corrente só vai passar por uma. Se nós conectarmos os dois extremos, como há um curto-circuito aqui, ó, então a corrente vai passar, na verdade, pelas duas bobinas, tá certo? Vocês já devem ter estudado aí na teoria que quando nós temos corrente percorrendo um solenoide, uma bobina como essa, pela regra da mão direita, ó, surge um campo magnético dentro da bobina no sentido desses 4 dedos, tá certo? Como as duas bobinas estão em série, se essa daqui for percorrida com uma corrente no sentido do meu polegar, a segunda também o será. Então, o campo magnético gerado pela bobina da direita, ele se soma ao campo magnético da bobina da esquerda. O contrário ocorre se a corrente tiver um campo contrário. Bom, a equação 7.1 descreve para vocês como que vai ser o campo magnético B em função de Z. O Z, ele é medido aqui, ó, ao longo deste eixo imaginário aqui, ó, descrito por esse lápis. O Z igual a zero é exatamente aqui no centro das duas bobinas. A bobina de Helmholtz, ela é composta pela união de duas bobinas, tá certo? Então vamos falar de uma apenas primeiro e depois nós falamos do conjunto composto. No caso de uma única bobina, nós temos várias voltas aqui, ó. Se nós tivermos uma corrente percorrendo esta bobina, pela regra da mão direita, vai aparecer um campo magnético direcionado internamente ao longo dos meus 4 dedos aqui, tá certo? Então, passou corrente aqui, campo magnético interno aponta para a esquerda, tá certo? A equação que descreve como se dá esse campo magnético, ela foi obtida através da lei de Biot-Savart, é a 7.1 da rotina de vocês. Então, veja, o B aqui, ele é descrito ao longo deste eixo, ó, deste lápis preto aqui. O Z igual a zero é exatamente aqui no centro, onde nós colocamos essa plaquinha azul. Então, exatamente aqui no centro da bobina é o zero, tá certo? Daqui para lá, Z's positivos, daqui para lá, Z's negativos, né? Então, o B, ele é μ0 vezes o N, que é o número de voltas que a gente tem aqui, vezes a corrente que está atravessando o fio, dividido por 2. E depois tem um fator aí que tem uma razão, né? Tem um quociente. O R, maiúsculo aí, é o raio da bobina, tá certo? E o Z já é o Z que eu descrevi para vocês, que também está aí no denominador, ele é medido a partir deste ponto, tá certo? Daqui do começo do lápis para frente, ok? Então esse daí é o campo magnético produzido por uma bobina. Isso é uma coisa muito importante para a gente. Ao longo do experimento, nós vamos ter eventualmente a necessidade de utilizar duas bobinas, quando a gente estiver na configuração de Helmholtz. O que vai acontecer nesse caso? O campo BZ de uma vai se somar ao campo BZ da outra, tá certo? Nós vamos estar particularmente interessados nesse caso em qual vai ser a superposição dos dois campos magnéticos exatamente aqui no centro das duas bobinas, tá? Então o que vocês têm que fazer? Usar a equação 7.1 para calcular qual é o B da primeira e somar isso com o B calculado da segunda, tá certo? Então, cuidado para não se confundir na hora de colocar os valores de Z's, tá? Porque os valores dos R's são constantes, as duas bobinas são iguais geometricamente. Outra coisa importante para a gente saber é o campo magnético de um ímã. Isto aqui, ó, que está aqui na minha mão, é um ímã, tá certo? Então, o que acontece? Se nós pegarmos uma régua, tá? Vou colocar aqui nessa folha de papel milimetrado para que vocês vejam um pouco melhor. Então, se eu pegar aqui, ó, o ímã nesta posição, certo?
vocês estão vendo que ele está definindo um eixo aqui, ó, paralelo à régua, tá certo? Pois bem, a equação 7.2 descreve para a gente como que vai ser o valor do campo magnético do ímã ao longo deste eixo. Então esse R ao cubo que está no denominador da equação 7.2 é a distância que a gente mede aqui em relação ao centro do ímã, tá certo? E o M pequenininho que aparece aí é o momento de dipolo magnético deste ímã. Já a equação 7.3, vocês vão ver que ela é diferente, ela descreve qual é o campo magnético gerado por este ímã, mas neste outro eixo aqui agora, ó, descrito pelo lápis, ao longo de um eixo perpendicular à direção do ímã, tá certo? Essa daí é a 7.3. O professor já deve estar explicando para vocês na aula, neste momento, a questão de como a gente combina essas duas coisas para determinar campos, né? Por exemplo, a gente pode usar aí a figura 7.2, onde vocês podem ver aqui que a gente tem a bússola, tá certo? Então, no meu caso aqui da bússola, o que está acontecendo? Ela está orientada aqui, tá? Em relação ao campo magnético terrestre. Eu dei um chacoalhão nela, ela ficou oscilando muito aqui, tá? Eu precisaria esperar ela entrar em equilíbrio, né? Mas vocês estão vendo que em torno do ponto médio aqui, ó, ela está orientada mais ou menos ao longo dessa direção, né? Então, nesse caso aqui, ó, só tem o campo magnético terrestre, tá? É como se na figura 7.2 só existisse o campo do eixo Y, então aquele θ é zero, tá certo? Toda a resultante está ao longo dessa direção. Se eu vier aqui agora, ó, no eixo X, que é perpendicular com o campo magnético externo, o campo resultante vai ser a soma vetorial do campo da Terra mais o campo do ímã, tá? Então vocês vão ver uma deflexão, olha, na agulha lá, tá vendo? Ó, por causa da soma dos campos magnéticos da Terra e do ímã. Se eu tirar, ela volta à posição do B da Terra, tá? Então é isso que descreve a equação 7.4. Essa tangente de θ é a tangente descrita pela razão desses dois campos magnéticos, ok? A outra equação que nós vamos utilizar é a 7.5. Essa equação já foi deduzida. Ela é a equação de um pêndulo, mas um pêndulo de torção. Ó. O que é um pêndulo de torção? Vocês têm aqui esse ímã, tá certo? E ele pode, o pêndulo normal que vocês estão acostumados é esse que oscila assim, né? Ó, tá? Pêndulo físico normal assim. Não é esse que a gente quer. A gente quer o pêndulo de torção, aquele que gira, ó, em torno do próprio eixo, estão vendo? Então esse é o movimento que ele faz, tá? E o que acontece nesse caso? O I, que está dentro da raiz, é o momento de inércia, que vocês sabem já calcular de Física 2, pelas dimensões e a massa desse ímã. O K, que está no denominador, é a constante aí que dá o coeficiente de torção desse cabo que está segurando o nosso ímã. E o Mzinho que está embaixo é o momento de dipolo magnético desse ímã multiplicado pelo B, que é o módulo aí do campo magnético onde esse ímã está inserido. Se a gente levar essa equação ao quadrado e inverter os dois lados, né, escrever 1 sobre T ao quadrado e desprezar o K, que é a constante de torção, vai ficar como resultado a equação 7.6, tá? Então, dado que o momento de inércia é constante, o I no denominador, e o M no numerador também é constante, que é o momento de dipolo magnético do ímã, a gente pode fazer um gráfico de 1 sobre T quadrado, né? Lembrando que tem o período de oscilação do ímã, pode fazer um gráfico de 1 sobre T quadrado como função de quem? Do B. O B é o campo magnético naquele local, tá ok? Lembrando que, né, pela equação 7.1, por exemplo, se esse B fosse gerado por uma bobina, ele seria diretamente proporcional, segundo a equação 7.1, à corrente que está atravessando a bobina, tá certo? Muito bem, com isso a gente termina toda a parte necessária de instrumentos que serão utilizados no experimento e da teoria, e vamos à parte do procedimento experimental. Então, o item 7.4.1, nós queremos determinar qual é o campo magnético terrestre. Primeiro, fazendo uso de uma única bobina, tá certo? Como que se faz isso? Nós vamos ter aqui o posicionamento da bobina, de tal forma que o seu eixo, que é eixo da bobina, é sempre esse central, tá certo? Ele esteja perpendicular ao campo magnético da Terra.
Então o que nós fazemos? Nós vamos colocar uma bússola aqui, olha, se eu rodar muito isso daqui, vocês vão ter que prestar atenção e alinhar este eixo aqui para que ele fique perpendicular ao da Terra, ou seja, o campo da Terra vai ter que ser paralelo a essa bobina. Então o que a gente faz? Rotacionando isso daqui, eu não sei se no vídeo está aparecendo bem para vocês ou não, se dá para vocês verem a posição da agulha da bússola aqui. Então o primeiro experimento é uma só, nós temos que evitar paralaxe e alinhar ela bem direitinho aqui, tá certo? Bem no centro de uma bobina. Então o que acontece? Ó, a bússola com o campo da Terra, ela está alinhada, não sei se vocês estão vendo lá embaixo, mas olha, a agulha da bússola está alinhada na direção desse lápis aqui, tá certo? E esse lápis está então perpendicular ao eixo da bobina. Então continuando, olha, a bússola está para cá e o eixo da bobina está para esse lado, ok? Então o que nós queremos? Nós vamos aumentar gradativamente a corrente que passa por essa bobina. Ao fazermos isso, nós vamos aumentar devagarzinho o campo magnético gerado pela bobina. Esse campo magnético, ele vai se opor de 90 graus, né, em relação ao campo da Terra, que está aqui. Então o resultado do experimento é que a bússola vai sofrer uma deflexão análogo ao que está apresentado na figura 7.2 para vocês. Então também, da análise da tangente, né, dessa inclinação, a gente pode determinar qual é o campo da Terra, porque o campo da bobina nós sabemos calcular, tá certo? Então vou exemplificar aqui rapidinho para vocês. Nesse experimento, como nós vamos circular corrente aqui pela bobina, nós temos um resistor de proteção, tá certo? Na apostila isso está descrito aí para vocês, tá? Isso aqui é apenas um resistor de proteção que dissipa bastante potência, tá? Então vocês devem estar vendo aí, olha, isso aqui é zero de corrente que está passando, tá? E eu tenho zero na fonte. Vejam, prestem atenção aqui no vídeo, olha, na parte da bússola. Eu vou aumentar a corrente gradativamente, tá certo? E nós vamos ver o deslocamento da bússola. Olha lá, estão vendo? Certo? Olha lá a pontinha vermelha. E aqui está variando a corrente, ó, certo? Então o que consiste o experimento nesse caso? Nós irmos fazendo leituras a cada 5 graus de deflexão da bússola, nós vamos ver qual é a corrente resultante. Então a cada 5 graus nós sabemos a corrente, pelos cálculos, inclusive utilizando os fatores geométricos, nós saberemos qual é o B gerado pela bobina. Utilizando isso conforme a figura 7.2, nós vamos ter então como poder determinar qual é o campo da Terra. Nós fazemos isso para uma polarização da bobina, para ver se tem algum desvio sistemático. Nós podemos inverter a polarização da bobina, basta reverter aqui embaixo, ó, a gente troca os dois pininhos aqui, banana. Então agora o que eu vou fazer? A corrente vai passar para o outro lado, ó, presta atenção. Agora a bússola deve inclinar para a esquerda. Olha lá, estão vendo? Certo? Então a gente também faria isso a cada 5 graus, tá? Com isso a gente tem então a variação do experimento para a direita, a variação para a esquerda. A gente pode fazer essa análise fazendo esse gráfico, né, da tangente do ângulo em função da corrente, e através desse gráfico determinar o campo magnético terrestre para a esquerda e para a direita, e podemos fazer uma média dos dois, né? Tá certo? Terminado isso, o que nós podemos fazer? Agora vamos acoplar as duas bobinas. Então a gente agora, o nosso referência, o centro, não é mais no centro de uma única bobina, é no centro das duas, tá certo? Então seria algo como isso daqui. Agora a conexão da bobina aqui, ó, eu preciso utilizar a corrente passando pelas duas, tá certo? E faríamos a mesma coisa agora, com o campo magnético somado das duas bobinas. Nós vamos equilibrá-lo aqui em 90 graus, né, na verdade, com relação ao campo da Terra. Olha lá, fazemos de 5 em 5 graus para um lado. Depois de feito isso, basta inverter a polaridade aqui para que a corrente vá para o outro sentido. E olha lá, agora nós vamos virar para a direita a bússola, tá certo? Novamente de 5 em 5 graus também. Com isso, novamente, podemos fazer mais dois gráficos, determinar o campo magnético da Terra para a direita e para a esquerda e fazer a média dos dois. E comparar o que encontramos calculando com uma bobina ou calculando com duas bobinas, que é a configuração de bobina de Helmholtz, tá certo?
com isso a gente termina essa parte inicial de campo magnético terrestre. Vamos falar do item 7.4.2, que é referente ao momento magnético do ímã. Então, na primeira parte do experimento, vocês calcularam o campo magnético terrestre com uma bobina ou com duas bobinas. Vocês têm 4 valores, tem um valor médio ou a melhor interpretação que vocês tiverem, né? Então, você já tem o campo magnético da Terra. Então, aqui, ó, essa bússola, ela está orientada ao longo do campo magnético da Terra, tá? Qual é o nosso objetivo agora? Alinhar a folha de papel milimetrado aqui, de tal forma que a gente tem um eixo perpendicular ao da agulha. E nós vamos quase que repetir o experimento anterior, mas agora, ó, fazendo a aproximação com o nosso ímã, porque o nosso objetivo é determinar o momento de dipolo magnético deste ímã. Então a gente pega ao longo do eixo aqui, ó, tá certo? Presta atenção na bússola, conforme eu aproximo o ímã da mesma. Vejam que, ó, conforme eu vou aproximando, ela começa a se deslocar, estão vendo? Ok? Isso porque eu tenho uma direção do ímã aqui, né? Se eu rodar esse ímã aqui, ó, 180 graus, o que vai acontecer? O deslocamento dela, na verdade, agora é para o outro lado, né? Então, basicamente, o experimento é igual ao caso anterior, onde nós trocamos o campo magnético gerado pela bobina por um campo magnético gerado pelo ímã. Isso já está descrito lá na teoria no começo para vocês, certo? Então, novamente, utilizando a tangente de θ dos ângulos formados aqui pela bússola e usando o campo magnético terrestre que vocês já conhecem, é possível então extrair do gráfico qual seria o momento de dipolo magnético do ímã. Fica para casa para vocês pensarem o que aconteceria se ao invés da gente estar trazendo o ímã assim, né, perpendicular, se a gente estivesse trazendo ele paralelo. O que será que vai acontecer? E a gente conversa sobre isso na aula. Método 2. Para a gente obter o momento de dipolo do ímã, nós amarramos ele aqui, ó, com esse fiozinho branco. Então vocês podem ver que o ímã está dentro desse envoltório branco aqui, tá certo? E o que nós queremos agora? Olha, essa configuração é diferente da anterior. Nós queremos agora que o campo magnético gerado pela bobina, que é ao longo desse eixo descrito pelo lápis, ele seja paralelo ao campo da Terra, não mais perpendicular. Então eu vou rodar isso daqui, tá certo? De tal forma que o que a gente quer aqui, ó, vou pôr a bússola aqui para a gente ver onde é que está o campo da Terra. Mas ó, então vamos supor, aqui é o campo magnético da Terra, o eixo da bobina está paralelo a ele, tá certo? Então o que a gente vai ter que fazer? Com o cronômetro, certo? Nós vamos medir qual é o período de oscilação dele. Então o que ele vai fazer, ó? Se ele está nesse extremo aqui, o ímã vai fazer assim, vai até a outra ponta e volta, tá certo? Isso aqui é um período. Às vezes, medir um período só pode não ser tão interessante. Às vezes a gente faz a medida do que seriam 10 oscilaçõezinhas dessa e o período total medido é dividido por 10 para encontrar o período de uma oscilação. Então vejam com cuidado aí os dados de vocês, como é que está sendo apresentado o período total, se é para uma oscilação ou para 10. No caso da nossa equação que nós estamos usando na teoria, que é a equação 7.6, lá que ele tem que estar lá é o período de uma oscilação, tá certo? Então, inicialmente, a gente pode vir aqui e colocar, olha lá, ele para oscilar, tá certo? E medir esse período de oscilação sem nenhum campo magnético aplicado, tá certo? Ou a gente pode fazer isso daqui, ó, medir o período que ele leva para oscilar, conforme eu for aumentando o campo magnético aqui, ó, tá certo? Então eu estou aumentando a corrente que está passando na bobina e eu posso com isso perturbá-lo e medir um campo magnético. Agora ele rodou demais, eu perturbei demais mecanicamente, né? Então a gente pode fazer isso. O objetivo do experimento é medir vários períodos de oscilação em função de vários campos magnéticos diferentes que a gente está aplicando aqui na bobina de Helmholtz, tá certo? Quando a gente faz isso, através da equação 7.6, a gente pode fazer um gráfico de 1 sobre t ao quadrado como função da corrente. Porque esse b que aparece na equação 7.6 é só substituir por 2 vezes a utilização da equação 7.1, né? Então o período é inversamente proporcional à corrente que está sendo atravessada aqui na bobina de Helmholtz. E nós faríamos isso, medir esse período de oscilação do ímã para campo magnético das bobinas
favorável ao campo da Terra e também para campos contrários ao campo da Terra, tá certo? Fazemos para os dois lados, tá? Então, com isso, nós podemos determinar esse M minúsculo que está aí, que é o campo, momento de dipolo do ímã, tá certo? Importante, na equação do período e do pêndulo, aparece aquele I no denominador. O I no denominador é o momento de inércia desse ímã, ou seja, é importante vocês levarem em consideração a massa dele. Como nós estamos considerando uma situação de cilindro, né? Qual que seria o raiozinho desse cilindro aqui e qual que seria o L aqui, qual que seria o comprimento dele, né? Com esses valores, através da equação 7.7, você calcula esse I maiúsculo, que é o momento de inércia do ímã. Esse I maiúsculo não é corrente, corrente é o I minúsculo. Nós vamos fazer para vocês uma demonstração agora das linhas de campo magnético, né? Produzidas por esse ímã. Então a gente tem o polo norte e polo sul, as linhas de campo magnético, né, saem de um polo e entram no outro, tá certo? Similar ao que nós tínhamos no experimento de linhas equipotenciais no caso elétrico, né? Então tínhamos aquelas linhas de campo elétrico, agora a gente vai ter as linhas de campo magnético. Para ver isso, a gente vai colocar aqui uma folha de papel milimetrado sobre, olha lá, começando a aparecer as linhas de campo. Vou colocar uns aqui um pouquinho aqui fora. A gente pode jogar mais? Olha lá, gente, começando a formar as linhas de campo magnético, estão vendo? Aqueles dois polos bem, né, fortes, estão com bastante limalha neles, mas na periferia já começa a ter a formação das linhas de campo magnético, olha lá, certo? Dá para ter uma ideia, tá bom? Vocês podem obter imagens mais bonitas também na internet.